Olha eu aqui de novo, estamos aqui. Queria agradecer você já de início que deixou o seu comentário, que só fez essa solicitação para eu estar aqui hoje trazendo esse tema que, na minha opinião, também é um tema muito, muito, muito interessante. Então, desde já eu já queria agradecer a você que está aqui assistindo o meu canal. Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu queria fazer um pedido para você que está assistindo o vídeo. Se subscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, tire sua dúvida, faça a sua sugestão, em que tema você quer que eu traga aqui conteúdo para vocês. Já são 7 anos morando na Europa, a gente está fazendo um tour agora por todo o processo, todo o meu processo em Portugal. São 6 anos em 5 anos em Portugal, 6 anos em Portugal. Agora eu já estou indo para o meu 8º ano na Europa. Então eu peço para você que deixe seu questionamento. Já nos vídeos anteriores eu trouxe aqui como é que eu fiz para me regularizar, a diferença entre ter um contrato de trabalho e ter uma empresa aberta, os chamados recibos verdes. Então, você que ainda não assistiu, volta lá atrás, assiste o vídeo, porque eu tenho certeza que são informações muito, muito valiosas para você que está tentando uma nova vida num país diferente, tentando viver uma nova experiência. Então, dentro daquilo que a gente vem trazendo sobre os temas, o tema hoje é validação do diploma. Então, para você que já tem uma graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado no Brasil, para você que já tem uma profissão de origem, que trabalha porque você conseguiu concluir aí os seus estudos e ter uma profissão específica, esse vídeo é para você. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Silva de Albuquerque. Eu sou graduado em administração de empresa e sou graduado em educação física. Quando eu saí do Brasil e a proposta de trabalho que eu tinha, que no caso eu recebi uma promessa de trabalho, era para atuar na área de personal trainer. Eu já trabalhava no Brasil como personal trainer, eu tinha minha empresa, fazia toda a parte da gestão, mas também trabalhava com a parte de prestação de serviço no que se refere a treinamento personalizado. Então, quando eu recebi essa promessa de trabalho, eu tinha que ter documentos válidos para poder de fato exercer essa profissão no país de Portugal. Então, como todos os conselhos, a gente tem que ter uma cédula, não é? E cada tipo de atividade profissional tem a sua cédula, assim como a gente tem a carteira da OAB, como a carteira do CRM, a carteirinha do médico, a carteirinha do administrador. A gente tem a carteirinha do educador físico no Brasil, e a gente também precisa de uma autorização, de uma cédula que te autoriza, que te permite trabalhar nessa área. Ou seja, dentro do que era a minha perspectiva, eu tinha duas opções. Eu já tinha me graduado, já tinha bastante tempo na área de educação física como profissional, né? Então, ou eu poderia voltar a estudar em Portugal e fazer um ano de curso e conseguir, dessa forma, ter um TEF, que é a cédula de técnico especialista em exercício físico. Ou então eu poderia validar o meu diploma para que eu pudesse conseguir trabalhar. Dentro daquilo que era a perspectiva, mediante a minha experiência, mediante o meu currículo e tudo mais, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar dentro do processo. Ou seja, eu tinha um responsável técnico, isso também funciona no Brasil dessa maneira, é o famoso estagiário. Então eu tinha um responsável técnico e já estava trabalhando na área, ok? O que é que de fato eu tive que fazer para conseguir validar o meu diploma? Então, no país de Portugal existe um órgão chamado DGES. Trata-se da Direção Geral de Ensino Superior. O que é que essa entidade ela é responsável por fazer? Dentre outras diretrizes, tais como a fiscalização das universidades, a fiscalização das escolas,
Acredito eu que isso é um órgão muito semelhante à Secretaria de Escolas. Acho que já não consigo me recordar o nome, mas é bem referente à Secretaria de Escolas, acho que o nome é esse, e que trata de toda essa parte burocrática de fiscalização e etc. Então, o que é que acontece? Quando eu estava em Portugal, já no Brasil, antes de viajar, o meu processo durou 2 anos, por opção, porque eu estava me organizando, ainda tinha muita coisa para finalizar no Brasil, e, e eu já fui fazendo o que toda gente faz, que é o que você está fazendo agora. Assistindo o meu vídeo, assistindo outros vídeos, entrando em grupos do WhatsApp, criando network, tirando dúvidas para saber como é que você vai facilitar a sua adaptação num novo país, com uma cultura diferente, apesar de ser um país da língua portuguesa, mas é um país diferente, a cultura é diferente, as regras, as leis são diferentes. Então, eu procurei pesquisar como é que eu podia fazer para trabalhar na área, até porque eu tinha uma promessa de trabalho, mas eu não tinha uma cédula que me permitisse trabalhar. Então, eu teria que fazer isso, teria que, de fato, formalizar a minha profissão e eu procurei essas informações. Mediante isso, eu tinha alguns pré-requisitos para que eu pudesse fazer isso. De antemão, é, eu não estava muito preocupado a nível de quanto custava isso, por exemplo, porque eu estava preocupado em ter a documentação para que eu conseguisse ficar apto para conseguir ter essa certificação e de fato poder trabalhar na minha área. Então, eu comecei a pesquisar. O que é que, dentro do processo de universitário no Brasil, a gente tem uma grade curricular. A gente, quando conclui o curso, a gente passou por algumas matérias e nós temos uma grade curricular do nosso curso. Então, ao finalizar o curso, o que é que a gente recebe? Um histórico escolar, um diploma de conclusão do curso e basicamente isso. Mas, dentro do processo, dentro da universidade, as universidades elas têm isso, esse documento chamado ementas. Felipe, o que são as ementas? As ementas são um, um squad, vamos dizer assim, com todo o cronograma de cada disciplina que você pagou, que você cumpriu na sua universidade. Então, eu vou ter lá 36 disciplinas e eu vou solicitar minhas ementas na minha universidade para que eu de fato possa saber, dentro daquelas disciplinas, quais foram os temas abordados, que nível de conhecimento eu tenho, que tipo de conhecimento aquela universidade específica ela passou para que você ficasse apto. E aí tem uma questão. Por que é que a gente pede as ementas? Porque, de forma geral, a Universidade de Desporto ela é muito semelhante aos cursos. Porém, há algumas universidades que têm algumas divergências. Por exemplo, no meu tempo, quando eu comecei o curso, existia o curso de bacharelado em Educação Física, existia o curso de licenciatura em Educação Física. Ou seja, quem estava fazendo a licenciatura em Educação Física estava preocupado em ter o objetivo de trabalhar mais na área escolar, na área como professor escolar. Quem fazia o trabalho de bacharelado estava preocupado em trabalhar na área prática, ou seja, personal trainer, professor das diversas modalidades que a área da educação física ela proporciona. E após um tempo isso já acabou ficando uma coisa chamada licenciatura plena, porque eles acabaram adaptando o curso, implementando outras disciplinas para que você também pudesse ter os dois direitos. Na altura, quando eu comecei, eram cursos separados. Acredito que hoje, 8 anos depois, já nem existe o curso de licenciatura em Educação Física. O bacharelado ele já supre toda essa necessidade, te dando a permissão de fazer concurso público, trabalhar na área de escola ou na área de academias. Ok, fui na universidade, solicitei, paguei aquela taxinha lá, normal. Na altura eu tinha pago acho que para R$ 200, acho que foi isso.
pedi toda a minha documentação, minha apostila, meu histórico escolar, e já meu histórico escolar eu já tinha, e o meu certificado de conclusão do curso. Mediante isso, para evitar processos fraudulentos e processos de fraude, um dos pré-requisitos para que a DGS ela possa aceitar a sua documentação, um dos critérios é você fazer um apostilamento de toda essa documentação. Felipe, o que é um apostilamento? É você levar toda a documentação da sua escola num cartório, onde ele faz um reconhecimento, onde esse reconhecimento ele é um reconhecimento, vamos dizer, internacional. Acredito que seja dessa maneira. Então, chama-se apostilamento AIA. Então, mediante isso, fui no cartório tentar reconhecer. Quando eu cheguei no cartório, recebi a informação de que era, salvo erro, 18 euros por página, 18 reais por página. E aquilo, eu tinha 400 páginas. Então, o que é que aconteceu? Pronto. Eu não fiz o apostilamento porque achei um valor demasiado alto e eu disse, não, vou para casa, vou tentar perceber aqui o que é que se pode fazer ou se definitivamente a única alternativa é pagar esses 16 reais por página. Que para mim já começou um processo demasiado caro se eu tivesse que pagar 18 reais por página, tendo em vista que eu tinha 400 e tantas páginas para apostilar. Então, recebi a informação de alguns amigos que já tinham participado do processo, processo de mestrado, diferente do meu, que era o processo de graduação, mas que tinha os mesmos critérios de avaliação. Então, voltei na escola, na universidade, e disse, olha, eu quero que você faça um agrupamento. E o que é agrupamento? Eles vão pegar toda a documentação, e essa documentação das ementas ela tem uma numeração de páginas, ou seja, ela vai da página 1 à página 418, por exemplo. Então, eles vão te dar uma declaração dizendo que da página 1 à página 418, todas essas páginas elas estão em ordem, elas cumprem os critérios de que estão assim, de que estão assim. Então, é uma declaração juntando, unificando essas grades curriculares. No meu caso, era psicologia do esporte, era ciência do esporte, fisiologia do exercício, cinesiologia. Ou seja, ele juntava tudo isso numa declaração, a universidade, e assinava e me dava essa declaração. Então, ficou top, porque eu tive uma economia absurda dentro daquilo que eu ia ter como despesa dentro do processo de apostilamento. Tendo isso em mãos, voltei no cartório, fiz o reconhecimento da documentação, ou seja, eles pedem um documento de identificação, eu tinha o passaporte e não fiz apostilamento do meu documento de identidade do Brasil. Mas fiz o apostilamento das ementas, fiz o apostilamento do meu certificado de conclusão do curso, fiz o meu apostilamento do meu histórico escolar. Tendo isso em mãos, já em Portugal, eu fui procurar o órgão. Nessa altura, eu morava na cidade de Braga, não é? Onde eu tive a oportunidade de viver a maior parte do tempo. E a DGS ficava localizada na cidade do Porto, 30 quilômetros de distância da cidade que eu morava, cidade vizinha, cidade do qual eu tenho muito amor e paixão, cidade do qual eu tenho minha admiração pelas belezas que a cidade do Porto tem, pela vibe que aquela cidade tem. Então, tendo em vista isso, eu já sabia onde é que funcionava, fui procurar saber, de fato, quanto é que eu ia gastar para fazer essa solicitação. Na altura, eu paguei 450 euros, 400 euros. Agora, eu tive a pesquisar e tá rodando em torno de 450 euros o valor. Ok? Então, depois você tem toda a documentação, você tem que ter o valor de 450 euros para que você pague isso. Felipe, esse documento que você levou impresso, ele fica lá na universidade? Não. Depois, eles vão dar o recebido em toda a documentação, você vai fazer um agendamento, vai pagar,
vai lá fazer entrega, vai apresentar toda a documentação. Depois que você apresentar toda a documentação que eles derem o recebido, você é obrigado a escanear toda essa documentação, folha por folha, frente e verso, e faça aí esse procedimento de carregar toda essa documentação online, ok? Dentro do site da DGSE. Algumas pessoas me perguntaram na altura, Felipe, eu posso fazer aqui do Brasil? Eu não tenho esse conhecimento. Se você pode, se você tiver um advogado ou alguém que possa lhe representar no país de Portugal e que você possa mandar essa documentação via correio, possivelmente você consiga fazer, dar entrada no seu processo antes de chegar em Portugal. Sugiro que você pesquise isso e que, se você tem esse intuito, que faça, porque é menos tempo que você vai perder. Porque vai ser muito ruim você chegar em Portugal, esperar 6, 7, 8 meses para ter uma resposta sem saber se vai ser aceito ou não, e você ter que trabalhar numa área onde ela não é a sua área de atuação. Muitas vezes a gente tendo que trabalhar num serviço básico, serviço de limpeza, serviço de bares e restaurantes, ok? Pronto. Paguei os 450 euros, levei toda a documentação, carreguei toda a documentação no site da GS. Quando eu vou finalizando, tem um outro ponto muito importante, o qual, nesse dia, eu parei de fazer o processo e finalizei o processo 3 dias depois. Simples, muito simples. A escola geral de ensino superior, ela é um representante. Ela não vai fazer a avaliação do seu processo. Ela vai intermediar o seu processo. Então, o que acontece? Eu tenho uma grade curricular e eu vou submeter o meu processo. Quando eu submeter o meu processo, vai ter um campo lá que vai dizer: você quer submeter o seu processo por qual universidade? E aí é onde você tem que ter bastante atenção e calma para fazer um processo de equivalência sua. Felipe, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu tenho que ter em mãos a minha grade curricular, tenho que entrar no site da universidade que eu pretendo pedir a equivalência, e vou ver se isso é mais ou menos equiparado. Por quê? Porque se eu tiver a minha universidade, onde eu concluí o meu curso, e outra universidade, e isso não for muito parecido, a probabilidade de não aceitarem o meu processo de equivalência e grau é muito alta. Então, o que foi que eu fiz? Fui pesquisar, vi que era muito semelhante, e mediante todas as histórias dentro da área da educação física, existe uma pequena vantagem, onde o curso de educação física no Brasil ele tem um período de 4 anos. E no país de Portugal são 3 anos da universidade. Então, o que é que acontece? A gente tinha mais conhecimento teórico e prático do que o curso de educação física chamado de Ciência do Desporto em Portugal, ok? Então, o que foi que eu fiz? Tranquilo, resolvi escolher uma das universidades mais renomadas do país, a Universidade do Porto. Então, escolhi a Universidade do Porto depois de ter visto que realmente eu tinha todos os pré-requisitos, eu tinha quase certeza que o meu processo ia ser deferido, certo? Então, foi o que aconteceu. Carregados os documentos no aplicativo da Escola Superior de Ensino, escolhi a Universidade do Porto, fiz o pagamento, pronto. Estava feito o processo. Felipe, quanto tempo levou o seu processo? Por incrível que pareça, o prazo vai de 1 mês a 6 meses. Isso é o que eles falam, podendo ser um pouco mais, ok? Eu fiz a minha aplicação no dia 24 de janeiro do ano de 2019, exatamente no dia 24 de junho de 2019, saiu o resultado da minha solicitação, processo deferido pela Universidade do Porto. Então, o que é que isso quer dizer? Eu tenho 2 diplomas. Eu tenho um diploma
de reconhecimento de grau do Brasil, de onde eu cursei, e tenho uma declaração e um diploma da Universidade do Porto, o qual atestou que o que eu estudei no Brasil era equivalente àquilo que era ensinado em Portugal e que eu podia ter isso reconhecido. Felipe, como é que isso é feito? Pessoal, isso é feito da seguinte maneira, de acordo com aquilo que eu pesquisei na Universidade do Porto, é feita uma banca de professores do curso, 4 professores, onde eles vão pegar e vão fazer esse checklist. Vão ver todo o processo de disciplinas e depois dali eles vão dar um atestado e depois você está apto. No meu caso, depois de ter essa declaração, eu fui no IPDJ, que é o órgão similar ao CREF no Brasil. Por que você está falando isso? Porque vai ser assim em qualquer curso que você venha a validar. Qualquer curso vai ter o órgão fiscalizador. E esse órgão fiscalizador é quem vai emitir a sua cédula ou a sua carteirinha, como você queira chamar. Tendo isso em mãos, paguei mais 100 euros para poder ter a minha cédula do IPDJ, porque eu era imigrante. Quem é cidadão português tinha um custo de 50 euros. Ou seja, para que eu tivesse apto a trabalhar, tive um custo de 550 euros, totalizando o pagamento da cédula e o processo de equivalência e grau. Pessoal, coisa importante. Felipe, você está todo o tempo falando do processo de educação física, de ciência do desporto. Pessoal, é igual. O processo é igual. Salvo alguns cursos, algumas atividades profissionais que elas precisam, a DGS cobra que você faça uma prova. Quais são essas? Salvo erro, direito, medicina dentária. Esses cursos, além de você fazer a validação, pode ser que eles te peçam para fazer uma prova, ok? Eu lembro que quando a gente tentou validar o processo de enfermagem da minha esposa, naquela altura, em 2019, se tivesse alguma divergência na grade curricular, eles permitiam que você fizesse essas disciplinas. Por exemplo, vamos dizer que dentro do curso de educação física não tinha a metodologia de voleibol e handebol, por exemplo. Se não tinha na minha grade curricular, eles me davam a permissão de matricular nessa universidade com a qual eu fiz a aplicação, me deixando fazer um semestre, passar nessas disciplinas para agregar essas 2 disciplinas faltantes no meu processo para que aí sim eu conseguisse concluir. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu auxiliei um amigo num processo por ter toda essa experiência e o que ele me informou foi que, Felipe, quando não bate a grade curricular, hoje em dia você não tem o direito de fazer as matérias separadas. Você definitivamente tem que fazer outro curso ou volta para o Brasil, paga mais 2 disciplinas e traz essas disciplinas feitas, ou você vai ter que fazer o curso de novo aqui no país de Portugal. Pessoal, eu não tenho certeza dessa informação, por isso cada curso tem ali algum ou outro detalhe. Por exemplo, o meu curso não precisou fazer prova, outros cursos já precisam fazer prova, ok? Então, fica aqui o meu passo a passo de como foi para que eu pudesse validar o meu diploma e conseguir ter a minha permissão de trabalho, a minha cédula de trabalho para trabalhar com personal trainer e aulas de grupo no país de Portugal. Felipe, vale a pena? Vale muito a pena, porque eu acredito que a gente, quando escolhe uma universidade para fazer,
um curso para fazer é porque a gente tem afinidade com aquilo, a gente gosta daquilo, e se a gente trabalhou tanto tempo da nossa vida com aquilo, é porque a gente definitivamente gosta daquilo. Então, não faz sentido, pelo menos na minha perspectiva, você ter estudado 4 anos, às vezes até mais, com mestrado, doutorado, pós-graduação, com grande experiência prática, chegar num país e ter que regredir, vamos dizer assim. No meu ponto de vista, é regredir. E ter que trabalhar não desmerecendo é, a- os, 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 as atividades profissionais básicas, mas tendo que você muitas vezes submeter a estar em longas jornadas de trabalho, trabalhos às vezes que é duro, vamos dizer assim, porque às vezes trabalhar na obra, trabalhar na limpeza, trabalhar como delivery é duro, então muitas vezes a gente tem essa oportunidade de fazer esse processo e conseguir de fato estar num país é, diferente, vivenciando a cultura diferente e podendo estar trabalhando naquilo que é a nossa área de atuação. Vou dizer para vocês que o sucesso que eu tive no Brasil, eu tive em Portugal, ok? Eu sou uma pessoa muito determinada com as coisas, então toda a experiência, toda a minha bagagem, todo o meu know-how, todo o meu background que eu tinha no Brasil serviu e muito em Portugal, porque eu consegui ser por 2 anos PT Master, sendo o personal trainer que mais tinha horas, que mais vendia serviço de personal trainer no ginásio. Como eu já falei para vocês nos vídeos anteriores, eu consegui ter um salário acima da média, ou seja, eu ganhava 3, 4 vezes a mais do que o salário normal, do que o salário básico no país de Portugal. E eu posso dizer a você que o meu background era tão bom que eu consegui aplicar isso no mesmo ritmo, com a mesma perspectiva, com a mesma perseverança que eu aplicava no Brasil. E eu posso te dizer que muitas vezes eu tinha um salário que eu ganhava mais do que médico, mais do que advogados no país de Portugal, porque eu definitivamente queria ter sucesso. Então, mais à frente eu vou falar um pouquinho da minha trajetória profissional. Possivelmente isso vai ser o próximo tema. Peço a você que tem alguma dúvida, que deixe seu comentário, que se inscreva no canal, que deixe seu like, que indique esse vídeo para os seus amigos. É muito importante. Eu não faço nenhum tipo de consultoria imigratória para estes fins, mas o meu objetivo aqui é partilhar, é ajudar pessoas, porque eu sei que isto é um canal muito bom para que a gente possa estar ajudando pessoas. Como eu, você também deve estar assistindo esse vídeo com esse intuito de agregar conhecimento ao seu sonho, ao seu projeto de imigração. Então, acredito que eu devo ter falado tudo aqui: valores, escolas, escolher a escola, apostilamento, certificado de conclusão do curso, identificação, prazo. E é isso, pessoal. Fica aqui o meu muito obrigado pela sua atenção, esses quase 30 minutos. Peço a você que se inscreva no canal. A gente vai estar falando, eu vou estar falando aí um pouco aí como foi a minha ascensão profissional, o que fez eu ter sucesso em Portugal. E logo depois a gente vai estar falando um pouquinho estratégias de trabalho, pontos turísticos, pontos positivos e pontos negativos em Portugal. E depois a gente vai estar falando aí para vocês um pouquinho também de toda a parte do processo migratório para o país da Irlanda, um país que já é totalmente diferente de Portugal, por ter a língua inglesa como a sua língua de origem, mas um país aí que também tem diversas oportunidades, diversas formas de você fazer um processo imigratório, tem diversos caminhos para que você faça isso, para que você possa ter uma vivência diferente. E depois a gente vai trazer aí um pouquinho do meu lifestyle, um pouquinho de como é que é a minha rotina com a minha família, um pouquinho de como é que é nas duas empresas que eu tenho a honra de prestar serviço e um pouquinho de como é a minha companhia, a minha academia de jiu-jitsu. Hoje não trabalho mais como personal trainer, tenho a minha própria academia de jiu-jitsu, só trabalho com a parte de jiu-jitsu, defesa pessoal.
competitivo e não competitivo, e tenho a minha empresa de prestação de serviço na área de limpeza e conservação, aquilo que era a minha área de atuação no Brasil, aquilo que eu já fazia no Brasil, depois que eu terminei o curso de administração, antes de ingressar na área da educação física. Combinado, pessoal? Muito obrigado, fica aqui meus sinceros agradecimentos. Peço que você compartilhe esse vídeo, que você comente, que você deixe seu like, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Combinado? Grande abraço, fiquem com Deus e uma ótima semana para todos.